Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amados e queridos, hoje é domingo. Nós estamos aqui no nosso templo e eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Você com certeza tem motivo para glorificar e bendizer a Deus. Nós estamos aqui no nosso culto presencial. Quero glorificar a Deus pela sua vida, você que está pelo Face, pelo Instagram, que Deus abençoe. Vamos transmitir esse culto pelo Face, pelo Instagram. Deus tem uma palavra poderosa, maravilhosa para nos ensinar esta noite. Fica atento porque Deus vai falar com você. Nós temos aqui um povo, nós podemos fazer os nossos cultos, as nossas reuniões com 30% da capacidade, até 123 pessoas. Já tem um povo de Deus aqui cheio do Espírito Santo. Olha aí, um povo que glorifica, que exalta o nome daquele que é vivo, poderoso e maravilhoso. Nós nos reunimos aqui porque nós temos certeza que Deus vai tratar das nossas vidas esta noite, amém? Deus abençoe você, continue compartilhando, continue comentando. Vamos juntos aí até as 8 horas da noite. Deus tem algo grande para mim e para você. Queridos, eu gostaria, sem perca de tempo, amados, que você abrisse comigo a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu esses dias e eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu quero falar sobre caverna não é o seu lugar. Hoje eu quero falar sobre o tema caverna não é o seu lugar. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 19, verso 13. Primeiro livro dos Reis. 19, verso 13. Primeiro Reis 19, 13. Diz assim a palavra do Senhor, versão que eu tenho em mãos, diz assim. Primeiro Reis 19, 13. E sucedeu o que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vou ler de novo. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, glória, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Glória a Deus. O povo que está aqui já pode estar dando glória a Deus, aleluia. Pode se assentar animado, motivado. Por quê? Porque eu tenho convicção de que Deus tem algo grandioso para tratar conosco através desse culto, desta reunião. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Se tem alguém que não gosta de perder tempo, é Deus. Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que move. Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que se manifesta. Eu quero já começar profetizando na sua vida. Ele vai mover na sua vida, Ele vai mover na sua casa, Ele vai mover na sua família. O lugar que você está parado, está enclausulado, você vai sair de lá no nome de Jesus e você vai seguir o propósito que Deus tem para a sua vida. Pois bem, queridos, quando eu leio esse texto, eu aprendo algo muito grandioso e maravilhoso. Quem não já ouviu falar do grande profeta chamado Elias, um grande homem, um grande referencial de um homem de Deus, a qual através do ministério e da vida dele, Deus faz prodígios, coisas extraordinárias acontecerem. Mas algumas coisas nos chamam a atenção, porque a gente vai aprender que embora ele seja um homem que através dele, Deus faz parar de chover, segundo a palavra dele, cai fogo do céu, ele ora, volta a chover, é coisa maravilhosa e milagrosa. É o primeiro homem da Bíblia a ressuscitar alguém, que a Bíblia relata. Então é um homem de ministério muito poderoso. Deus era na vida de Elias. Mas eu aprendo algumas coisas aqui, queridos, que embora Deus fosse na vida de Elias, como é
na minha e na sua vida, como é nas nossas vidas. Você que está na sua casa, pelo Face, pelo Instagram, você que está aqui hoje no templo, Ele é nas nossas vidas, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa aprender que, bem aqui aonde a gente lê, depois de Elias ser usado de maneira sobrenatural por Deus, através de Deus, através do Espírito Santo, ele vai desafiar a Jezabel. O povo estava idolatrando, estava servindo a Baal, a Zera e Astarote. E aí ele vai, a mandato de Deus, e ele desafia, e ele faz o desafio, vocês sabem da história. Mas o que me chama a atenção é a ousadia que esse profeta tem. Ele entra no cenário, ele vai e começa a falar, ele chega diante do rei Acabe, e ele diz: não vai chover segundo a minha palavra. É muita autoridade da parte de Deus. Mas o mesmo homem que a gente vê com autoridade, desafiando, dizendo: não vai chover, porque vocês estão adorando o Deus que não deve ser adorado. Vocês estão servindo a outros deuses. E o único Deus que é digno de ser adorado e de ser exaltado é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Mas, queridos, a gente precisa aprender que depois que ele fala isso, ele profetiza, ele vai até o Querite, Deus sustenta ele ali, você sabe da história. Covos são usados, ele bebe da água do ribeiro há mais de um ano, ele fica ali, Deus cuidando. Presta atenção, todas as vezes que a gente obedece o que Deus fala, Deus cuida da gente, queridos. Deus vai cuidar, Deus vai suprir, Deus vai abençoar. Quando o ribeiro seca, porque ele profetizou essa verdade. E é interessante, uma das coisas que me chama a atenção é que ele vai ter que viver aquilo que ele está pregando. E a gente precisa prestar atenção, Deus sempre vai exigir a gente viver aquilo que está falando. Porque o evangelho não é só falar, queridos. O nome de Deus não é só usar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que vivenciar aquilo que nós estamos falando. E aí, queridos, o ribeiro seca, presta atenção. Deus permite que o ribeiro vai secar. Deus permitiu que o ribeiro secou, mas Deus continuou cuidando de Elias. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. E aí Deus já fala para ele: olha, você vai agora a Sarepta. E ele vai a Sarepta. Você sabe que ele vai encontrar uma viúva lá. Então, queridos, a gente precisa prestar atenção no quê? Ali ele fica 2 anos e pouco. Olha, queridos, que interessante. Esse camarada que vai e fala, e Deus está cuidando por onde ele vai e por onde ele caminha. E eu quero profetizar: por onde você for e por onde você estiver, Deus vai cuidar de você, Deus vai abençoar, Deus vai guardar. E aí, queridos, vocês sabem que chega a hora do desafio. Ele faz o desafio. O povo precisa entender quem é o Deus verdadeiro. Está Elias ali, ele faz o desafio no Monte Carmelo, todo mundo conhece. E aí, queridos, depois que desce fogo dos céus, primeiro ele fala para os profetas de Baal, dizendo assim: ó, vocês podem escolha o animal para ser sacrificado, faz o altar, e vocês vão clamar. O Deus que responder com fogo, esse Deus é o Deus verdadeiro. Queridos, Elias era um homem acostumado a ver coisas extraordinárias acontecendo. E aí vocês sabem que primeiro vai os profetas de Baal, e vai começar a clamar, e faz, e põe um sacrifício lá, e não acende uma fagulha sequer. Passa-se do meio-dia, o sol escaldante, tudo favorecendo humanamente, dizendo: mas o Deus que Elias servia era um Deus verdadeiro. E aí, queridos, a gente precisa entender. Por quê? Porque já não havia chuva durante 3 anos, queridos, e pouco. E quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender. Quando a Bíblia diz sobre chuvas, temporã e da seródia, a Bíblia relata várias vezes na Palestina esse tipo de chuva. Quando a gente vai olhar, a gente vai aprender que a chuva temporã eram chuvas que caíam no mês de março e abril. E a de seródia é que caía em outubro e novembro. Agora imagine 3 anos e 6 meses sem cair um orvalho sequer. A morte chegou, a miséria chegou, a escassez chegou, os rios se secaram, as fontes se secaram. Mas Elias vai lá e ele faz um desafio dizendo: o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiro. Os profetas 850 estão lá fazendo, trabalhando, se retalhando
não tem resposta de nada. Por quê? Porque o Deus que eles estavam servindo naquele momento não podia fazer nada, mas o Deus de Elias ia responder. E o Deus que eu e você servimos é um Deus que responde com fogo. E aí interessante, queridos, que depois que ele faz isso, você sabe, ele vai consertar o altar. Uma das coisas interessantes que me chama a atenção é que ele pega 12 pedras. Pela lógica, você sabe que o reinado já estava dividido aqui. Ele estava no reino do norte. Ele poderia muito bem pegar 10 pedras. Aí você vai me perguntar, por quê? Ele está lá do lado do norte, no reinado do norte. E ele não pega 10 pedras, pastor, ele pega 12. Porque era do sul, era 2 tribos, então estava dividido. Mas Elias sabia um segredo. Para consertar o que está quebrado não pode ser nada pela metade, tem que ser inteiro. Ele diz, Deus estabeleceu as 12 tribos, então eu não coloco 10 pedras, eu coloco 12 pedras, porque aquilo que é inteiro Deus responde, aquilo que é sincero Deus responde, aquilo que Deus estabeleceu, Deus responde. Ele pega água, você sabe, cântaros de água. Água aponta para a oferta, o que tinha de escassez. Ele estava entregando e colocando no altar aquilo que era de extremo valor. O que todo mundo queria, o que ele estava depositando no altar de Deus, e você sabe. No final de tudo isso, Deus responde com fogo, oh glória a Deus. E quando desce fogo do céu, o povo se prostra. E o povo vai reconhecer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora, queridos, que a gente precisa prestar atenção, e olha aqui, é que depois do povo reconhecer, ele mata os profetas. Ele desce e mata lá no Vale de Quizon. E ele sobe de novo e ele vai orar para que Deus mande chuva. Presta atenção. Para ele orar, para ele clamar, para descer fogo, não demorou muito. Mas presta atenção, agora para ele orar para voltar a chover, demorou mais, queridos. Ele tem que orar 7 vezes. O que eu aprendo com isso? Deus responde do jeito que quer, da forma que quer, na hora que quer, no momento que quer. Deus estava vendo ali a perseverança de Elias, porque é fácil você olhar e dizer, tudo que se clama, Deus já se responde. Não, perceba, quando ele clama para descer fogo, desce fogo na hora. Mas quando ele pede chuva, o sol está lá, as nuvens estão branquinhas. Ele manda o seu moço. O moço vai e diz, não tem nada, não estou vendo nada. E ele manda o moço ir por 7 vezes. Isso é perseverança. Aleluia. E Deus está me mandando dizer para pessoas aqui, às vezes a gente ora, Deus responde na hora. E às vezes a gente precisa insistir, a gente precisa permanecer, não desistir. Continua clamando. Pastor, eu estou orando pela minha casa, pela minha família. Continua orando, não desiste não. Deus vai dar um sinal, nem que seja pequeno, mas é daí que vai vir a grande chuva e bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E aí, queridos, depois que acontece tudo isso, me chama muita atenção que depois de todos esses feitos, Acabe chega e fala para Jezabel o que aconteceu. E é interessante que quando ela ameaça Elias, está dizendo, ei, amanhã, essas horas, a mesma coisa que você fez aos meus homens, eu vou fazer a você, vou cortar, vou separar a sua cabeça, do seu corpo. Irmãos, aquilo cria medo e insegurança em Elias. Até então ele está ousado, até então ele está orando, até então ele está clamando, Deus está respondendo. Eu acho muito interessante o comentário de Charles Spurgeon, que ele diz, a guerra já estava vencida, não precisava Elias fugir. E é interessante que às vezes, queridos, nós estamos vencendo e a gente quer fugir. Quantos homens na Bíblia fugiram? E quando ele ouve Jezabel falar aquilo, ele nem viu Jezabel, ele ouviu o mensageiro falar, ele ficou com medo. E ele pega e ele foge. Queridos, a gente precisa aprender que os desafios não é para a gente correr, é para a gente enfrentar. Os desafios que estão acontecendo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, não é para nos colocar medo, é para a gente enfrentar, para vencer, para a gente saber que Deus é na vida da gente. Aquele homem que venceu, um exército que venceu os profetas, 850, agora fica com medo de uma mulher. E ali ele foge. E você já percebeu que alguns homens da Bíblia, quando as coisas ficaram difíceis, eles resolveram fugir. E eu acho muito lindo, eu quero abrir um parênteses aqui para falar de alguns homens.
me chamou muita atenção quando eu li que Elias fugiu. Quando a gente olha, a gente vai ver o profeta Jonas fugindo. Quando a gente olha na Bíblia, lá no Gênesis, a gente vai encontrar Adão fugindo da presença de Deus, se escondendo. E aí Deus vai perguntar: onde tu estás, Adão? Não é porque Deus não sabia do espaço geográfico quando ele se escondia. É porque aquilo que aliançava ele, o Espírito, que era o Espírito Santo que aliançava ele, já havia morrido dentro dele. Deus chega ali e agora a primeira vez que Deus tem que falar em voz audível para Adão ouvir, porque Adão correu, Adão fez o que não devia e se escondeu, ele correu, ele fugiu. Agora você sabe que eu amo, queridos, o que Adão fez foi fugir quando ele fez algo que não devia. Eu amo Davi, tem muita gente que pergunta assim: por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque ele age totalmente diferente de que Adão agiu. Adão fez o que não devia e fugiu da presença. Davi fez o que não devia e foi para a presença de Deus, fugiu na presença de Deus, foi para ele. O que você está querendo dizer, pastor? O que eu aprendo com tudo isso? O importante não é o que você faz, o importante é para onde você foge. Não entendi? Eu vou falar de novo. O importante não é o que você faz, o importante é para onde você foge. Olha só, Adão foge da presença de Deus, Davi vai para a presença de Deus. Porque quando ele peca, ele erra, ele adultera com Betseba. Ele vai lá e quando ele é repreendido, em vez de ele correr e fugir de Deus, ele foge para a presença de Deus, ele vai para a presença de Deus. É na presença de Deus que nós somos sarados, é na presença de Deus que nós somos curados e transformados. Então o importante não é o que você faz, o importante é para onde você foge. E o que nós aprendemos com tudo isso? Elias vai fugir, para onde? Para mais longe que ele puder. E Deus está dizendo para pessoas aqui: toma cuidado. Não importa o que você fez, o importante é para onde você corre. O importante é para onde você vai se refugiar. Eu quero profetizar, tem gente aqui que está passando um momento difícil, que tem tudo para correr, para sumir e para distante de Deus, mas você vai correr aos pés dele, na presença dele, diante dele, e ele vai operar milagre na tua vida. Você percebe que nesse tempo que a gente está vivendo, povo abençoado, o povo está desesperado, correndo para vários lugares. Ei, foge para onde? Vai para a presença dele. É por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14 diz isso. E lá em Atos 13:22 diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando a gente faz o que não deve, a gente precisa saber para quem corre. Deus está dizendo para pessoas aqui: você precisa saber para quem você corre, para onde você vai. E o que Elias vai fazer? Ele vai fugir de Jezabel. Quando ele resolve fugir de Jezabel, queridos, aquele homem que até então, até um momento antes, ele está cheio da graça, da autoridade. Ele ora, milagre acontece, sinais acontecem, prodígios acontecem. Parece que ele é tomado de uma apostasia agora. Ele fica com medo de uma mulher e ele resolve fugir. E para onde ele vai fugir? Ele vai tentar fugir do chamado. Ele vai achar que a coisa está pesada demais. Tem gente que está me assistindo e tem gente dentro do templo aqui que está querendo fugir daquilo que Deus estabeleceu. Deus não te chamou para fugir. Deus te chamou não para você fugir longe dele, mas é para você correr aos pés dele, para você adorar ele, para você glorificar o nome dele. Olha que interessante, ele vai fugir para longe. Aí o que ele vai fazer? Você sabe que ele vai lá para a montanha de Berseba. Montanha, um monte, queridos, de Horebe. O que é? É lugar de buscar a Deus. O Monte Horebe é lugar de refúgio, de buscar a presença de Deus. Você percebe que ele começa a caminhar. Ele sai tão desesperado. Aí tem gente que diz assim: ah, pastor, ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer de verdade, ele ia ficar lá e Jezabel ia matar ele, porque ela não tinha dor nem misericórdia. É lógico que ele escapou para salvar a sua vida, mas ele estava tão entristecido, ele estava se sentindo tão só, que ele para debaixo de um pé de zimbro, ele pede a Deus a morte. Queridos, não entra na minha cabeça alguém que pede para Deus que ele quer a morte. Aquele que pediu para Deus que queria morrer, nem morreu, queridos. Eu não entendi, pastor. Aquele que pediu, deitou debaixo de um zimbro e desejou a morte. Senhor, me leva. Ele não morreu, ele não passou pela morte, porque vem uma carruagem de fogo e separa ele de Eliseu, e ele é levado a um redemoinho. O homem que queria ver a morte, nem a morte ele viu. Oh, glória a Deus. Olha só. E olha que interessante, a gente precisa entender que ele cai deitado, angustiado, debaixo de pé de zimbro.
Ele foge de Jezabel, ele foge de Acabe, mas ele não foge de Deus. Vou falar de novo, você pode fugir de quem você quiser, você não foge de Deus. Ele sabe aonde te encontrar, ele sabe aonde te achar. Ele encontrou Jonas lá no barco, indo em direção contrária, fugindo. Ele encontrou, aleluia, Adão. Ele desceu lá e diz: onde tu está, Adão? Não é porque eu não sei onde você está, porque aquilo que me ligava você a mim, morreu dentro de você, aleluia, que é o Espírito, aleluia. Mas eu quero profetizar na tua vida. Você pode tentar fugir, correr, escapar, ir para longe, mas o Deus que te sonda, te conhece, te criou, te formou, te elegeu antes da fundação do mundo, Ele vai te encontrar, Ele vai te buscar, aleluia, e Ele vai operar um milagre na tua vida no nome de Jesus. E aí, povo, ele vai, e quando ele vai a Horebe, para ir para o monte, lugar de orar, de buscar, ele está fugindo. E o que me chama a atenção é que quando ele deita e pede a morte, um anjo vai interceptá-lo, acorda. Você sabe que preparou água e preparou pão na brasa para ele. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida. Quando Elias pensou que estava sozinho, ele pediu a morte. E Deus diz: não, eu não te trouxe até aqui para você morrer. Aleluia. E ali surge botija de água, ali surge pão. Ele come. E ele caminha 40 dias e 40 noites. Você sabe o que eu aprendo com tudo isso? O que Deus te dá faz você caminhar. O que Deus te apresenta, o que o anjo te serve você, faz você caminhar, faz você andar e faz você ter forças. Mas é interessante que quando ele vai para o Monte Horebe, em vez de ele no topo do monte orar, buscar Deus, ele vê uma caverna. E ele resolve entrar na caverna. Você sabe o que é caverna? É o lugar que tem um buraco, você entra e você fica no escuro. Deixa eu ser profeta de Deus para dizer para você: Deus não te chamou para você ficar na caverna, trancado no lugar escuro, que só tem uma entrada e uma saída. Não, 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 não. Ele te chamou para viver o milagre. Aleluia. Quando Deus alimentou através do anjo, Elias não pediu para ele entrar em caverna. Isso foi decisão dele, isso foi escolha dele. Vai até o Monte Horebe, e ele foi lá e ele entrou numa caverna pela sua própria força e pelo seu próprio querer, porque ele estava dizendo: estou desistindo de tudo, não vale a pena. E eu glorifico a Deus, porque quando ele entra na caverna, o Senhor está lá, e o Senhor diz assim para ele: o que fazes aqui, Elias? Existe uma diferença, o que fazes aí? Deus estava com ele dentro daquela caverna. Se eu chegar e falar para alguém: o que você está fazendo aí? É uma coisa, o que você está fazendo aqui dá conotação que a pessoa está junto comigo. Elias pensou que estava só na caverna, mas o Deus de Elias estava com ele dentro daquela caverna. Não entendi. Deus entra com você aonde você está, e Ele vai operar um milagre na tua vida. O que, pastor? Elias fugiu de Jezabel, Elias fugiu de Acabe, Elias fugiu de todo mundo. Ele queria fugir dele próprio, mas ele não conseguia fugir de Deus. Perceba que Deus se apresenta e diz: o que você está fazendo aqui? Está dizendo o quê? Eu estou aqui com você, Elias. Elias, eu estou junto com você. Você está querendo abandonar tudo, você está querendo desistir de tudo. Você disse que não é melhor que seus pais. Quando ele fala dos pais, está dizendo: meus pais estão só os ossos, meus pais já eram. Ele está dizendo: eu não valo para nada, eu não tenho valor mais para nada. Isso aqui ele estava pensando, isso que muita gente está pensando. Ei, Deus te conhece, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe o seu pensamento, Ele sabe se você está triste, desanimado, Ele sabe que você está querendo fugir, mas hoje Ele vai buscar você nas cavernas escondidas, aonde ninguém te encontra. Ele diz: aqui Acabe não vai me encontrar, aqui Jezabel não vai me encontrar. Mas ele se escondia de Acabe e de Jezabel, mas o Deus que havia o chamado e escolhido, ele não era capaz de se esconder. Receba essa palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode se esconder de todo mundo,
Você se esconde fulano, Bertano, ciclano. Aqui ninguém vai me ver, é você que pensa. Quando você estiver dentro de uma caverna, querendo parar tudo, desistir de tudo, Ele vai estar com você dizendo: fulano, eu estou contigo, eu estou na tua vida, eu sou contigo, eu sou ao seu favor. E o milagre vai acontecer na tua vida. Quantas pessoas estão fugindo, achando que conseguem se esconder de Deus? Elias caiu nesse erro. Como nós caímos também, porque Elias era um homem sujeito às paixões como nós somos. É difícil a gente parar e pensar, um homem que está fazendo tantos prodígios, sinais, e de repente ele vai degringolar na vida espiritual. Um cara que está cheio da unção, acaba de orar, desce fogo do céu. O cara que acaba de orar, chove depois de 3 anos e 6 meses. Agora ele está pedindo a morte. Ei, glória a Deus. A gente precisa entender. Para Elias ele está dizendo: Senhor, para mim é o fim, eu estou desmotivado para continuar. Mas quando ele pensou: eu vou me esconder de todo mundo, ele se esqueceu que o Deus que ele servia caminhava e entrava com ele em todos os lugares. Não adianta. Muita gente que está me assistindo, e tem gente aqui no templo hoje dizendo: eu vou fugir. Não adianta, para onde você for, Ele vai com você. Você se esconde do patrão, da esposa, dos filhos, você se esconde de quem for, mas dele você não se esconde, os olhos dele estão sobre você. Aleluia, e onde você entrar, Ele vai estar com você e vai te ajudar. Queridos, olha o que diz a palavra de Deus, que ele entra. Em vez de ele ir para o Monte Horebe, no pico do Monte orar, ele entra numa caverna. E quando ele entra, verso 9, olha o que diz aqui: e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Faz para ele uma pergunta: o que você está fazendo aqui? Você sabe o que eu aprendo aqui? Quem mandou você entrar aqui? Quem mandou você procurar se esconder? Quem mandou você querer fugir? Quem está mandando você fugir, Elias? Eu estou sendo profeta na vida de pessoas aqui. Quem disse para você se esconder num quarto escuro? Não quero ver ninguém, eu não quero sair para nada, eu estou aqui só, eu vou ficar deitado o dia todo, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Em nome de Jesus Cristo, quando Elias entra por escolha própria na caverna, o Senhor vai interceptá-lo e vai dizer: o que você está fazendo aqui? Está dizendo: eu estou aqui com você, Elias, você não está sozinho. Porque Elias achou que estava sozinho. Ele vai, enfrenta tudo, 850 profetas, e ele esperava o povo todinho se voltar rapidamente. E o povo cai de joelho, mas o povo é povo. E o povo diz: só o Senhor é Deus. Ele pensou que a coisa ia mudar assim. Mas eu quero que você entenda algo esta noite. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está movendo na tua vida. Tem gente que está decepcionada, dizendo: não vale a pena orar. Quem disse para você? Não vale a pena jejuar, vale a pena. Continua orando, clamando, confiando em Deus. E quando o Senhor vai interceptá-lo, vai dizer que está com ele, você vai perceber logo a fragilidade. Olha o que diz o verso 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele está numa frustração. Em vez dele falar dele, olha que coisa interessante. Isso é um sinal de quem está frustrado e machucado. Deus não pergunta de outras pessoas, Deus pergunta dele. E o problema todo é que muitas vezes Deus pergunta de nós e a gente quer apontar outras pessoas. Deus estava preocupado naquele momento, era com Elias. Deus não perguntou: ei, você está aqui? E os homens lá? Não. Deus diz para ele: o que tu fazes aqui? O que você está fazendo aqui? Deus não pergunta de outros. O problema, queridos, é que a gente sempre vai querer colocar desculpa das nossas frustrações em outras pessoas. Ele não vai responder o que Deus pergunta. Ele vai dizer: eu estou frustrado, eu estou triste. Não, ele vai dizer: olha, tem muita gente aí que não te honra, não te serve. Deus não perguntou de outros, Deus perguntou dele. Deus está dizendo aqui: eu estou me importando
importante é com você. Você que está na caverna, que tem um chamado, tem um ministério, que está tentando desistir. Primeiro eu trabalho na sua vida, primeiro eu levanto você, primeiro eu movo na tua vida e depois eu abençoo outras vidas através de você. E ele vai dizer que muitos deixaram o conselho. Deus não estava perguntando dos outros. E esse é o problema nosso, sabia? Porque quando Deus vem nos confrontar na nossa fragilidade, a gente logo vai colocar uma desculpa nos outros. Não estou servindo por causa do fulano. Eu não estou adorando por causa do ciclano. Eu não estou adorando porque o ciclano me persegue. Irmãos, Deus não é menino. Deus é poderoso. Deus estava lá, não era para restaurar quem tinha ficado para lado de fora. Deus foi lá para levantar e restaurar o profeta, o chamado dele. E Deus está dizendo para pessoas aqui: eu entro na caverna, eu sei como você está, e eu não quero saber, eu não quero perguntar do fulano, porque senão perguntaria do fulano, do ciclano. Eu estou falando de você. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus é direto no que faz, irmãos. Deus não manda recado. E aí ele vai tentar argumentar. E olha que coisa linda. Olha o que diz aqui o verso 11. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Elias estava tão acostumado com sinais miraculosos. Primeiro diz assim: sai para fora. E diz assim para ele: agora você vai ver a manifestação. E eu acho lindo que quando a gente fala de vento, a gente vai lembrar logo do vento que veio abrir o mar vermelho. A gente vai lembrar logo do vento que veio e derrubou as cordonizas quando o povo teve vontade de comer carne. A gente vai logo lembrar. E eu imagino que quando ele pensou, ele ouviu o vento findendo todas as rochas. Ele disse: opa, o mesmo vento que veio e abriu o mar vermelho para livrar o povo da morte, esse vento. Mas Deus não estava no vento, aleluia. E depois do vento, olha o que diz aqui: veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Ah, querido, imagine Elias, agora vem um terremoto. Imagina, Deus está pisando, Deus está vindo marchando aí, o poder vem vindo aí, vai dar tudo certo. Mas ele se equivocou. Deus não estava no terremoto. E diz aqui, olha que coisa interessante. E depois do terremoto, verso 12, veio um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Ele havia acabado de ver descer fogo dos céus. Tudo sinais que chamam a atenção. Mas Deus não estava nem no vento, Deus não estava nem no terremoto, e Deus não estava no fogo. Você sabe o que eu aprendo aqui? Deus trabalha do jeito que quer, da forma que quer, da maneira que quer. E tem gente esperando um grande vento, tem gente esperando um grande terremoto, tem gente esperando o fogo descer. Queridos, numa palavra que sai da boca dele, tira você de dentro da caverna. Você não entendeu não? Uma voz mansa e suave. Oh, aleluia! Perceba que aonde ele pensou que Deus estava, Deus não estava. É na simplicidade de uma voz mansa como uma brisa. E vai falar com ele. Sabe o que vai tirar ele de dentro da caverna? Não é o vento, não é o terremoto e não é o fogo. O que tira Elias para fora da caverna. E a Bíblia diz: ele saiu. Não foi depois de ver o vento, ouvir o vento, ver o terremoto e ver o fogo. Foi depois dele ouvir a voz do Senhor. Eu quero profetizar: essa voz mansa e suave vai te tirar desta caverna, porque caverna não é o seu lugar. Aleluia. Olha que interessante. Eu não sei se você gosto de ler prestando atenção nos detalhes. Eu leio várias vezes e gosto dos detalhes. Olha o que diz aqui, verso 12, parte B. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Agora olha o que o escritor vai dizer aqui. E sucedeu que ouvindo-a, quando você leu comigo, quando ele ouve essa voz mansa e suave, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa. A coisa era tão gloriosa que ele pega a capa de autoridade e ele cobre o seu rosto. Aleluia. E diz assim: e saiu para fora.
pastor, o que vai me tirar para fora da caverna? É o terremoto, é o fogo, é o vento? Não, é a voz suave. É a voz suave. Perceba o que tirou Elias para fora. Você acabou de ler comigo. O que tirou Elias para fora, quando ele ouve a voz, ouvindo-a, ele saiu para fora. O que o vento não foi capaz de fazer, o que o fogo não foi capaz de fazer, o terremoto não foi capaz de fazer, a voz mansa e humilde fez. E essa voz está falando com você: eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua casa, eu te chamei, eu te escolhi. A caverna não é o seu lugar. Você se esconde daqueles que estão te ameaçando, você se esconde daqueles que estão te perseguindo, mas você não se esconde de mim. Caverna não é o seu lugar. Você entra para se esconder de Jezabel, de Acabe e dos perseguidores. Você se esconde deles, mas eu busco você aonde você está, porque eu quero cumprir o que eu tenho na sua vida. Olha que coisa linda, que lição maravilhosa. E aí quando ele ouve essa voz delicada, você leu comigo, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. Ei, glória. Deus vai te tirar para fora, viu? Deus vai te tirar para fora. Tem gente dentro da caverna querendo se esconder. Deus vai te tirar para fora. Deus vai te tirar para fora. E aí, olha o que diz aqui. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Deus vai restaurar vidas, Deus vai restaurar o ministério, Deus vai restaurar casamento, Deus vai restaurar. Porque às vezes a gente está tão desanimado, a gente entrega a mão, abre mão de tudo e em vez de fugir para Deus, a gente foge longe de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. É para Ele que nós vamos correr hoje. Aleluia, é diante dEle que o milagre vai acontecer. As respostas vão se manifestarem. Olha o que diz aqui. E aí o verso 13 diz: quando ele se põe para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, a voz de novo: que fazes aqui, Elias? Por que Deus está insistindo tanto? É a segunda vez que Deus faz essa pergunta. Porque Elias estava insistindo em ficar no lugar que Deus não o mandou. Toda vez que você insiste em ficar, entra no lugar onde Deus não mandou, você vai perecer. Por isso que Deus está dizendo para ele: o que você está fazendo aqui? Quem mandou você entrar aqui? Obedece a Deus que dá mais certo. Por quê? Porque quando é Deus que manda, se você for para o Querite, Ele cuida de você. Não tem um restaurante, não tem um Big Mac, não tem um restaurante de luxo, não tem nem uma costelinha, não tem uma chuleta do pastor Akira, não tem o peixe do pastor Fernando. Mas quando você obedece, Ele te leva aonde for, mas Ele é responsável pela tua vida. Aprenda, quando você obedece o que Deus está mandando, Ele cuida da sua vida, Ele te sustenta. E aí, queridos, é o mais lindo de tudo, que ele vai para Sarepta, uma viúva. Viúva não tinha nem para ela, quanto mais para ele. E algumas pessoas religiosas, porque tem gente que está cheio de religioso, né? Que se olhar pela religiosidade, que profeta mais atrapalhado, insensível. Ele vai pedir para ela uma oferta. É tudo que ela tem. Ela acabou de falar que tinha um pouquinho de farinha e de azeite. Mas ela entendeu que aquela era a oferta que ela precisava fazer para Deus sustentar, guardar, abençoar até o dia que Deus mandasse chuva. Ela entendeu a oferta na vida dele e Deus abençoa a minha vida. Eu oferto um bolo na vida dele e Deus me dá muitos bolos. Durante 2 anos ela foi sustentada. Sabe o que é isso? Quando você entende, queridos, que se você abençoar e investir no que Deus está falando, Deus vai cuidar, Deus vai honrar, Deus vai agir, Deus vai mover na tua vida. Não precisa ter medo de sequidão. Olha que interessante. E aí, para encerrar, diz que, pergunta para ele assim: e aí, o que você está fazendo aqui de novo? E agora ele vai tentar ser mais incisivo ainda na resposta dele. Ele vai dizer assim, verso 14: e ele disse: eu tenho sido extremo, zeloso. Ninguém é como eu não, Senhor. Ele está querendo dizer, só eu. Ele está tentando justificar, dizendo: eu sou o único. Eu sou o único que, olha o que diz aqui: porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só. Ele está se sentindo só, querido. E o problema todo é quando a gente se sente só. Só que Elias não estava só lá. O sentimento dele estava enganado. Por quê? Porque Deus estava com ele dentro daquela caverna.
Não entendi. O mesmo Deus que estava com ele lá no Carmelo, quando ele olhou e contou 850 contra ele, Deus diz, não, o negócio não é assim não. Não é 850 contra um, é 850 contra dois. Você e eu. Aleluia. E agora aqui, ele está se sentindo sozinho. E olha que interessante, para a gente encerrar. E ele vai tentar mais uma vez falar dos outros. E é complicado a gente quebrado, a gente destruído, querer falar dos outros. Irmão, pelo amor de Deus. Quando Deus falar com você, assuma o que você tem que fazer e pronto, acabou. Não fica olhando para a vida dos outros, que os outros têm que fazer e deixar de fazer. Deus está falando com você, Deus está falando com Elias, não está falando com outros. E aí olha o que diz aqui. E o Senhor diz, verso 15, vai, volta pelo teu caminho. Pelo teu? Não é pelo meu caminho, eu não te mandei vir aqui. Por quê? Pelo mesmo caminho que você veio, você vai voltar. A bobagem que você fez para fugir, você vai ter que voltar. Irmãos, aprenda algo. Quando a gente segue o caminho de Deus, dá tudo certo. Quando a gente faz o nosso caminho, dá tudo errado. Olha o que Deus está dizendo para ele, volta para o teu caminho. O caminho que você escolheu é teu, não é meu. Porque quando você escolhe o caminho que é meu, eu garanto, eu opero milagre na tua vida. Eu restauro, eu faço descer fogo no céu, eu ressuscito o morto. Eu opero sinais, prodígios e maravilhas. Se você andar no caminho que é do Senhor, Ele vai garantir coisas extraordinárias acontecer na tua vida. O que Deus está dizendo? O caminho é teu, a escolha é tua. Não foi eu que te mandei vir para cá, foi você que escolheu. E Deus está dizendo para pessoas, ei, sai dessa caverna, porque isso foi escolha sua, não foi escolha de Deus. É você que entrou, é você que vai sair, no nome de Jesus Cristo. E olha que interessante, eu encerro aqui. E diz assim, volta pelo teu caminho do deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei da Síria. Também a Jeú, rei, filho de Ninsi. Ungirá, rei em Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel meu lar, ungirá profeta em teu lugar. Irmãos, Deus está dizendo para ele assim, você vai ungir o rei. Olha que coisa interessante. Azael, você vai ungir o rei Jeú, e você vai ungir um profeta no seu lugar. Amados, você vai ungir 3 pessoas. Senhor, Você sabe que você que gosta de ler Bíblia, ele não ungiu nem Azael e nem Jeú. A unção foi debaixo do ministério dele, mas quem ungiu foi Eliseu. Mas ele ungiu quem tinha que ungir. Eliseu no seu lugar. Aleluia, ele sai de lá. E quando ele sai de lá, ele volta fazendo um caminho contrário. Porque assim, quando a gente escolhe um caminho para fugir de Deus, a gente tem que escolher de novo voltar para Ele. Aleluia, eu estou falando para pessoas aqui, volte à presença de Deus. Volte à presença de Deus. A caverna não é o seu lugar. Por quê? Porque tem gente que já está desistindo, a coisa ficou difícil demais, complicada demais. Eu quero profetizar, Deus vai mover na tua vida, você vai sair dessa caverna. Aleluia. A questão toda é, agora encerro e fecho a mensagem. Tem gente que acha que quando ele saiu, desceu, ungiu, ele morreu. Já não. Ele viveu mais alguns anos. Ele viveu mais, no mínimo 6 anos. Imagine, queridos, aquele camarada que pediu para Deus a morte. Glória a Deus que às vezes a gente faz oração na nossa ignorância e Deus nem ouve, né? Porque o homem que pediu a Deus a morte, e Deus olhou do céu e disse, não, eu tenho tanto zelo pela sua vida, pelo seu ministério, que nem pela morte você vai passar, Elias. Olha como Deus pensa diferente, o caminho de Deus é diferente do seu. Você quer morrer, mas você não vai morrer não, filho. Você quer morrer, você não vai nem passar pela morte, aleluia. Eu estou profetizando aqui, o caminho de Deus é diferente do seu. O propósito de Deus é diferente. Você quer morrer, você está pedindo a morte, mas você não vai morrer. Nem a morte você vai ver, aleluia. Você vai ser isento dela. E aí, queridos, vocês sabem. Ele desce, unge Eliseu. Ele ensina Eliseu por mais 6 anos. E aí quando ele está, aquele que queria morrer, aquele que pediu a morte, está com o moço que está lavando a mão dele, está seguindo ele para todos os lugares. E a Bíblia diz, você sabe, que vem uma carruagem de fogo e separa os dois. Quando separa os dois, um redemoinho subiu ao céu. Elias subiu no redemoinho, jogou a capa, e Eliseu nunca mais viu ele. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Aquele que queria desistir, pediu a morte, Deus diz não. Você vai sair de uma forma triunfal. Você pediu a morte, você não vai morrer.
eu vou te levar num redemoinho. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero profetizar que Deus tem algo maior e melhor para a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tem gente que vai sair da caverna hoje, tem gente que vai deixar a caverna hoje, entrou lá porque quis, mas vai sair de lá. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai mover na tua vida em nome do Senhor. Caverna não é o seu lugar. Aonde é o meu lugar? Fazendo a vontade de Deus, seguindo o caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus e executando o que Deus tem para mim. Aleluia, aleluia. Eu quero orar com você e quero deixar essa palavra de Deus para a sua vida hoje. Aleluia, hoje é noite de sair da caverna. Aleluia, hoje é noite de sair da caverna. Hoje é noite de voltar, aleluia, a fazer o que nunca deveria ter deixado de fazer. O quê? Continuar fazendo a obra de Deus. Você foge de muitos, mas não foge dele. Ele te encontrou hoje e ele vai mover na tua vida, vai mover na tua casa e vai mover na tua família, no nome de Jesus. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Pastor Fernando vai fazer essa oração com vocês. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Realmente Deus faz coisas tremendas e poderosas sobre a tua vida. Então recebe essa palavra. Vamos orar. Junta teu irmão, junta teus parentes aí e vamos orar, meu irmão, porque Deus vai fazer coisas tremendas. Deus tem um propósito na tua vida e eu sei que tem. Deus vai fazer milagres sobre a tua vida agora. Feche teus olhos agora e vamos orar em nome de Jesus. Pai de todo poder e de toda glória, nós queremos te exaltar, te engrandecer, porque reconhecemos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem propósito. O Senhor vai fortalecer, o Senhor vai manifestar o teu poder, a tua glória, de uma forma sobrenatural. Porque sabemos, ó Deus, que quando há um chamado, quando o Senhor escolhe, o Senhor manifesta com poder e autoridade. Então vai movendo nessas vidas, Espírito Santo de Deus, mesmo que elas parecem que estão acabadas, parece que é o fim, mas o Senhor é o Deus que vai levantar com um braço forte, com mão poderosa. Então o Espírito Santo de Deus vai movendo, vai honrando, vai operando milagres sobre essas vidas, sobre essas famílias, em nome de Jesus Cristo, porque reconhecemos, ó Deus, que Tu és o Deus verdadeiro, que pode fazer coisas tremendas ao nosso favor. Então em nome de Jesus Cristo nós vamos sair desse lugar e vamos profetizar e vamos declarar que só o Senhor é o Deus de nossas vidas, e nós queremos te adorar, te engrandecer, porque Tu és o Deus que vai mover no sobrenatural. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelos milagres e pelas bênçãos e pelo fortalecimento que o Senhor há de realizar sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Fica firme com Jesus, meu irmão, fica na paz do Senhor em nome de Jesus. Obrigado, pastor Fernando. Queridos, tome posse dessa palavra. Caverna não é o seu lugar. Volte pelo caminho. Quem escolheu entrar lá foi você, não foi Deus que te colocou. Mas o Deus que te sonda, te conhece, te encontra onde você entra e te traz para fora e faz você viver aquilo que Ele tem na tua vida, no nome de Jesus. Queridos, eu quero profetizar uma semana de vitória, de bênção, de milagres sobre a sua vida. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus não pode parar. Queridos, a gente precisa entender que agora mais do que nunca a gente precisa continuar trazendo uma palavra de fé, de esperança, de conforto e consolo. O único que pode mover em tudo isso e mudar todo esse cenário é Deus. E nós estamos aqui pregando essa palavra poderosa que move, que muda a nossa vida. Então, queridos, você que é dizimista, ofertante, você que quer nos ajudar com oferta alçada, você contribua. Aqui está o envelope da igreja, a conta corrente deixa eu dar para vocês. Pastor, eu vou fazer DOC, TED, eu vou fazer transferência bancária. Quando você vê que acabou o culto, vai estar lá aí no Face, no Instagram, tem até o CNPJ da igreja, tá bom? Mas se você quiser fazer o DOC, TED, transferência, dízimo, oferta alçada, Banco Bradesco, o banco é Banco Bradesco, a agência é 476, e a conta corrente é 57955, dígito 6. Vou falar de novo, DOC, TED, transferência, Banco Bradesco, agência 476, conta corrente 57955, dígito 6. Pastor, eu quero fazer um depósito, quero fazer o depósito do dízimo, da oferta, quero dar uma oferta alçada na conta da igreja, fazer o depósito. Banco Bradesco, agência 476, mesma coisa. Depois do 476 você coloca só o dígito 6, só.
E a conta corrente é a mesma, 57955, dígito 6. Tá bom? A obra de Deus não para. O poder de Deus está sendo manifesto aqui. Continua semeando, continua investindo, que Deus está fazendo algo grandioso na tua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa e sua família. Quarta-feira nós teremos o culto da vitória aqui transmitido da nossa igreja. Convide mais pessoas. Quarta-feira, 19h30. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sobre você, sobre o seu lar e sua família. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Glória, 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 glória.